Se tem um nome que muitos fãs de Ace Combat ou até mesmo de jogos de navinha ou jogos antigos já devem ter se deparado em alguma vez na vida é Área 88, um mangá, um OVA, um anime e um game para fliperama e Super Nintendo focado na guerra aérea dos anos 80, mercenários e outros temas. Porém eu percebo que não é todo mundo que foi bem mais a fundo de pesquisar sobre o que é isso. Então hoje vou quebrar um pouco essa obra que é meio tratada como uma notinha de rodapé e falar mais do mangá e um pouco sobre ela. Sim, para aqueles que não sabem, Área 88 é originalmente um mangá escrito e desenhado por Kaoru Shintani, lançado em 1979. O que vou pegar agora foram informações que encontrei no site chamado de D-Comics, a qual dá um pequeno resumo sobre ele. Logo vou estar usando o que está escrito ali como base. Shintani ele era assistente de Leiji Matsumoto, que é bem conhecido aqui no Brasil por ter criado Harlock, ajudou na criação de Uchiho Senkan Yamato e é acreditado em inúmeros outros mangás e animes. Durante esse período ele também estava lançando outros mangás de aviação e as lançando em outras revistas, ao ponto de começar a usar modelos de plástico para serem usados de referência para os desenhos, coisa que dá para se notar que vocês vão notar mais pra frente no Área 88. Inclusive, deu para perceber que a obra mais famosa do Kaoru Shintani foi justamente Área 88, ao ponto dele ter sido chamado para fazer uma ilustração exclusiva para Comic Cat 88, um grande evento de obras doujins, entre outros que acontece 2 vezes ao ano lá no Japão. Essa é essa foto bonita aí que vocês estão vendo aí de fundo. Em 1979 ele lançou Área 88, a qual era publicada na revista Shonen Big Comic. No total, a Área 88 tem 170 capítulos, mas desses 170, apenas 60 foram traduzidos para o inglês e em português por fãs, pelo que encontrei foram traduzidos apenas 3 capítulos pelo pessoal da Itadakimasu Scan BR. Pode ter acontecido de ter tido mais traduções em português brasileiro? Pode, mas com essa queda toda de sites de anime que estão acontecendo e muitas vezes o pessoal não reupando, pode acabar tendo se perdido. Existe um resumo na internet e algumas scans de todos os volumes, mas como eu não quero falar algo ou me pagar de manjão aqui, eu irei focar no que foi traduzido até agora e no pouco que consegui encontrar dos volumes escaneados na internet, com algumas informações do resumo. Logo nas primeiras páginas, já notamos que está tendo um conflito entre alguns tanques e aeronaves militares, e já percebemos que o traço dos caças é extremamente detalhado junto das cenas de combates aéreos, ao mesmo tempo que já notamos que os personagens já são mercenários. Toda a linguagem que usam aqui de início é algo mais padrão militar, só que em um nível muito mais simples, seja o comando de ataque ou de partes de caças. Assim que o F-8E Crusader aterriza, o personagem comenta que sim, ele havia comprado o avião e que não podia retornar ao Japão. O piloto da aeronave é o nosso protagonista, Shin Kazama, e que o local que ele está é uma base de mercenários onde cada inimigo destruído, seja aeronave, tanque, etc., eles conseguem uma graninha a mais. Logo após isso, somos apresentados a McCoy, a qual Shin o paga para conseguir mais alguns armamentos para o seu caça. Então aqui dá a entender que o pessoal dali, em vez de receber as aeronaves, eles precisam financiá-las por completo. Até o narrador explica que eles estão em um lugar chamado de Área 88, localizada no Oriente Médio, no meio do calor do deserto, e que lá só habitam pilotos mercenários. Somos então apresentados a Mickey, um dos novos colegas de Shin, que fica surpreso por ele ser japonês, e é nesse momento que nos é explicado mais sobre esse universo. Os pilotos de lá foram contratados pelo reino fictício de Aslan para servirem ao local por 3 anos. E é nessa parte que nos é revelado um pouco mais das motivações de Shin. Ele não está lá por querer, mas por algum outro motivo que é revelado mais pra frente. Ou também que todo mundo já sabe, porque é um negócio meio comum de se encontrar por aí nas sinopses, mas que eu também vou acabar abordando aqui. Quando vamos para salas de briefings, é que algo que é bem padrão também nesses negócios de combate aéreo, nós notamos uma coisa que tem uma grande diferença. Às vezes pessoas podem negar ou topar irem para a missão, mas se negarem precisam pagar uma multa. E é aqui que entra um pouco mais daquele papo mais técnico de aeronaves, como equipamentos, mísseis e se algo que daria chance ou não para aquela operação. Depois disso tudo, a base é atacada por caças inimigos que não são especificados de onde vieram
E finalmente temos uma cena de combate aéreo. Mesmo sendo simples, elas são até que direto ao ponto e dá bastante impressão de ser algo de alta velocidade. Após isso, todos retornam para a base e vemos que literalmente todos ali pilotam aeronaves. Até mesmo o comandante que utiliza um Kafir israelita. O segundo capítulo, inclusive, é o que nos mostra mais coisas sobre a proposta da obra. Ele não é uma obra de nossa, que combates aéreos maneiros e realistas, caramba! Tem algumas coisas que são mais ficcionais, como os inimigos usando um monte de grade para bater as aeronaves. Todos ali não são de Aslan e ainda por cima competem pelo dinheiro procurando por mais alvos de maior valor e que personagens que aparecem naquele capítulo podem muito bem aparecer e acabar morrendo, tendo mortes até que bem trágicas por sinal. Além disso, vemos que ali é tudo meio tratado de maneira fria, com Saki falando tipo: ah, então gente, aconteceu isso né, mas então se prepare que abra amanhã. Ou, como é dito, eles são descartáveis, e até as coisas que eles conseguem podem muito bem vir com defeito ou não. Então chegamos no capítulo 3, temos mais duas coisas que tornam o mangá interessante. A primeira é que vamos ver os pilotos, principalmente o Shin, conseguindo e perdendo aeronaves em questão de poucos capítulos. Os casos que somos apresentados são umas misturas de aeronaves ali dos anos 60, até coisas mais avançadas e experimentais. Já sobre Shin, é explicado que ele era um piloto civil e tinha uma vida até que bem tranquila. Uma amizade com Kanzaki e ainda tinha uma namorada chamada de Kyoko. Shin é uma pessoa que acho meio que representa muita gente também que gosta de acompanhar aqui o canal. O cara que quer voar e vemos também muito aquela dualidade de Kanzaki com Shin. O Shin é aquele cara mais de boa que quer aproveitar a vida, quer só ficar voando por aí. Já Kanzaki é um cara muito mais ganancioso e foi por isso que levou toda essa tragédia. Kanzaki queria se casar com a Kyoko, praticamente roubar ela do Shin, já que ele estava pensando apenas em dinheiro e em conseguir a empresa Yamato Airlines, que era do pai dela. Praticamente ele tem um pensamento bem similar ao de um mercenário, no caso dessa questão de grana. Só que enquanto o Shin na área 88 está tentando sobreviver, Kanzaki está fazendo isso mais por puro egoísmo mesmo. Kanzaki então chama Shin para ir tomar umas com ele. Enquanto eles estão bêbados, vemos que tem um desenho da Yamato do tio Seikan Yamato ali no meio das visões malucas dele. Só que isso daqui ficou mais como um easter egg, pelo autor ter participado da produção do mangá com Matsumoto. Em um dos bares, Kanzaki dá um papel para Shin assinar. Ele inventa uma mentira e como o Shin tá todo bêbado, ele não questiona nada e acaba assinando. Mas assim que ele recobre a consciência, alguns caras estranhos falam pra ele ir junto com esses caras de preto. E que o papel em que Shin havia assinado era pra ir justamente pra área 88. E é aí que entendemos sobre o que é totalmente a obra. Ela é praticamente uma tragédia. Shin foi mandado pra morrer e é por isso que ele quer tanto sair dali. Ele não trata sobre, como falei anteriormente, de olha, caças legais de início, mas de algo muito mais cruel e frio. Coisa que depois vão sendo adicionados outros temas abordados ali no meio. Mas tudo aqui, como a gente pode perceber, eu acho até interessante esse ler Área 88 nos dias de hoje também, é que como a gente tem muito essa questão de lado bom, lado ruim, o cara que só noticia um lado e fica vilanizando o outro na internet, ou o pessoal, como diz um amigo meu que é Zé Fardinha, que acha que a guerra é igual videogame, isso daqui mostra muito que na verdade guerras são muito cruéis e que a galera que tá ali é muito gente descartável. Praticamente num dia você vai estar com o teu colega ali de boa, ele vai morrer, e no dia seguinte já vai estar sendo substituído por uma outra pessoa. Além disso, o que eu gosto de Área 88 é que ela funciona bastante como um apresentador de aeronaves e tecnologias militares e terminologias. Deu para perceber que o autor fez uma pesquisa bem a fundo sobre isso. E é alguém que gosta desse tipo de coisa, como estava falando. Mas ele não deixa as explicações muito técnicas ao ponto da pessoa ficar sem entender. Ele explica mais direto ao ponto e deixa a história fluir. Normalmente é aquele esquema, apresenta a aeronave, explica alguma coisa sobre ela e depois volta para a história. A arte do mangá é interessante, como vocês puderam notar aí nas imagens. Ela é bem simples e não tem tantos detalhes que te distraem em quadros simples, como vocês viram até agora. Porém, o que mais brilha são os quadros duplos que o autor lota de detalhes
e deixa muito com aquele ar de foto de aeronaves, sejam delas aterrissadas, voando, etc. Até mesmo o enxame de insetos acaba sendo algo bem detalhado. Eu acho interessante que uma boa parte aqui no início do mangá ele é bem episódico, trazendo várias ideias diferentes do que fazer. Seja missões de interceptar um míssil, atacar uma base, e esse formato mais episódico consegue trazer bem a sensação de operações que tem um início, meio e fim, além de conseguir demonstrar bastante a capacidade de cada um com certos tipos de aeronaves que foram feitos para certos tipos de missão. Só acho engraçado que qualquer um ali pode pilotar qualquer aeronave sem precisar de treino antes, mas é aquilo, é uma obra de ficção, então não precisa ser 100% fiel à realidade. Mas logo mais pra frente o mangá começa a entrar em alguns arcos que são importantes, ou seja, uns capítulos vai ser um ou no máximo ter uma continuação, começa a ser tipo 2 capítulos, 3 capítulos, 5 capítulos. E o autor também fez uma coisa que ficou até bem comum em coisas que vieram depois em outras obras, que inclusive até foram influências em Ace Combat. Coisa que eu explico um pouco mais pra frente, que a do Shin ter algumas aeronaves com pinturas exclusivas, em vez de ser algo mais de caça com pintura genérica. Isso liga muito com o Phoenix e o Scarface do primeiro e segundo Ace Combat, o Cypher do Ace Combat Zero, entre outros. Uma coisa que eu acho engraçado é que os caças que acabaram virando, entre aspas, símbolo de Área 88, como o F5E do Shin ou o F20 dele, quase nunca são tão lembrados assim por geral. No máximo é só pela galera que conheceu a obra ou chegou a fazer o Collaboration Event na Ace Combat Infinity. Inclusive eu acho interessante, pois o Brasil ainda opera os caças F5E, que é justo o caça principal do protagonista, mesmo sendo uma versão modificada com tecnologias mais atuais. No mangá, o Shin ele pilota muitas aeronaves diferentes. Porém, na parte que tem a tradução, não vemos ele usando o F-20. Não só o Shin, mas todos ali da Área 88 pilotam inúmeras aeronaves em todos os momentos, sejam antigos ou modernos, então não vá além esperando que eles fiquem presos a apenas uma ou duas aeronaves. E conforme os capítulos passam, a gente vai entendendo ainda mais o motivo de cada personagem e por que eles agem daquela maneira. Por mais que a Área 88 seja uma história até que cruel e trágica, ela também é bem humana. Vemos momentos de personagens celebrando, tocando papo casualmente, dias que acontecem fora de bases, onde vemos o que está acontecendo do lado civil. Não é algo que fique toda hora só em combate aéreo, combate aéreo, combate aéreo. Tem até alguns momentos que tem muito aquela pegada de filme de porradaria dos anos 80. Mais pra frente, depois do capítulo 10, vemos que eles não ficam só em missões de ataque ar solo ou destruindo alguns caças inimigos aleatórios, mas também temos confrontos contra outros esquadrões de mercenários. E é também nessa parte que o mangá brilha, já que vemos muito mais das táticas de ambos os lados, planejamentos e até como eles lidam com aquela situação. Em uma das lutas, inclusive, eu até coloquei para Over Contact do Ace Combat Zero, pois ela me deu muito a mesma vibe das batalhas da área B7R do jogo. Mesmo só com uma boa parte ou metade do mangá traduzido, tem algumas coisas que eu posso falar mais tranquilamente. A primeira delas é sobre o F5E do Shin, que o pessoal vê muito por aí, seja no OVA ou no anime, ou às vezes em algum jogo vira e mexe. No mangá, o caça quase não aparece direito, ele utiliza por ali uns 2 ou 3 capítulos, até que ele troca, por certas razões, pelo Kafir, com a pintura da Força Aérea de Israel, e utiliza muito mais o Kafir do que o F5. Ou seja, se você está lendo o mangá esperando ver bastante da aeronave, pode ficar desapontado. Ele tem essa ideia mais de pilotos e aeronaves que se vão em um piscar de olhos e que no dia seguinte eles acabam trocando por N motivos. Isso é algo que eu vou tentar entrar mais a fundo no dia que eu vou falar do OVA. Outro ponto interessante é, como puderam notar, é que a história não trata a guerra como algo heróico, igual muitas traduções da Guerra Fria faziam, principalmente lá nos Estados Unidos. Claro, com algumas exceções, como o primeiro Rambo, que era justamente sobre trauma de guerra e é um dos exemplos mais fortes que me veio à cabeça. A 88 segue uma linha muito mais pesada e puxada para essa ideia de você tem que sobreviver a qualquer custo, coisa que no Japão já aparecia bastante em obras ali como o primeiro Gundam, que por coincidência
Ambos saíram no mesmo ano, né, 1979, onde o conflito vai destruindo os personagens de pouco em pouco. E aqui vemos isso acontecendo bastante com o Shin. Já do outro lado é justamente sobre o paralelo dos mercenários com a ganância. O Kanzaki, como mencionei anteriormente, ele é um cara que quer fazer de tudo para atingir seus objetivos. Coisa que é contrastado com os mercenários da Área 88, onde eles querem fazer de tudo para conseguir uma graninha extra, seja para pegar uma aeronave melhor, seja por fama, ou só para ficar riquinho mesmo. Porém, o Shin e alguns outros ali não pensam nessa maneira de vou conseguir uma grana a qualquer custo por motivos fúteis. É quase anormal. Na verdade, por mais que na superfície todos ali pareçam iguais, a gente nota que existem vários motivos diferentes para as pessoas estarem ali. Seja por glória, vontade de lutar, etc. Em vários momentos também dá para notar que todo mundo ali dentro é praticamente amigos de combate, quase que como uma família. Eles sabem que uma hora ou outra vão acabar morrendo, mas eles tentam todos ali se apoiar quando precisam, seja no meio de um combate aéreo ou quando são ameaçados por alguma pessoa que vieram de fora. Claro que tem às vezes o carinha ali que aparece querendo ser competitivo, mas o pessoal sempre dá aquele toque de mano, aqui não tem essa de você melhor que o outro não, todo mundo aqui pelo menos tenta se ajudar. Por mais que algum tenha mais habilidade, confia no que o cara tá falando pra você não se ferrar, não vai chegando com a bola no pé não, porque você vai acabar se lascando. Até mesmo o Saki, sendo comandante, ele acaba se enturmando bastante com a turma dali. Então eles não funcionam muito como uma unidade de ranks explícitas. Só que algo mais do tipo, estamos fazendo de tudo para conseguirmos ser pelo menos mais um dia, né? Enquanto eu tava lendo e tava refletindo sobre essa parte, eu percebi que muito do jeitão do pessoal da Área 88 se comporta muito parecido com a comunidade brasileira atual de Ace Combat. Principalmente dos grupos que eu frequento. Todo mundo ali pelo menos tenta dar um jeito de se ajudar. Se você for um produtor de conteúdo, o outro vai querer te ajudar para dar um toque, para às vezes dar um erro. Ou o pessoal querendo pelo menos se ajudar ali, claro, sem ser no sentido de eu vou mostrar que sou melhor que você, para ensinar como jogar, mostrar build, como passar certas missões e tal. Por mais que alguns são mais conhecidos que os outros por certos motivos. Mas isso não faz com que fique tendo brigas, e muito pelo contrário. Todo mundo acaba se ajudando de alguma forma, e quando alguma pessoa tóxica tenta quebrar o clima, o pessoal sempre começa a meter um apavoro ou acaba ignorando a pessoa ao ponto dela ficar putaça e acabar desistindo. O Shin também tem um arco interessante. Ele de início não é um cara que gosta de matar e quer sair dali a qualquer custo. Até mesmo ele é um cara que não gosta muito ali de ficar se enturmando com a galera. Porém, conforme o tempo passa e mais habilidade ele consegue durante os combates aéreos, ele diz que vai se habituando a matar os outros, devido à situação que ele está inserido lá ser totalmente algo de vida ou morte. É nesse momento, inclusive, onde ele começa a falar mais sobre técnicas de combates aéreos e como ele está lidando bastante com aquela situação toda. Saindo do Shin e falando mais sobre os outros personagens, por mais que tenhamos um elenco bom dentre os mercenários da Área 88, o foco acaba sendo muito mesmo no Shin mesmo. Outros personagens como o Greg ou o Mickey acabam ficando meio que com uma espécie de suporte em vários momentos. Mas claro que ele tem seus momentos de brilho. O Greg ele é mais aquele cara mais tranquilão e amigo de todo mundo, enquanto o Mickey é aquele cara com um jeito mais descontraído. Porém, um personagem que acaba sempre roubando a cena é o mecânico e o que vende as armas para a base, o McCoy. Ele sempre acaba roubando a cena, trazendo coisas extremamente no nível: meu irmão, como você arranjou isso? Seja armas danificadas que ele vende por um preço barato, radares, ou até mesmo caças super avançados ou que são impossíveis de se conseguir. Claro que vamos ter momentos aí que vamos ter capítulos focados em alguns personagens, seja algumas vezes focado no Saki, na Ryoko, no Kanzaki, no Greg, no Mickey. O traço da obra é bem aquele estilo expressivão dos anos 80, cada personagem consegue ter expressões bem diferentes, mesmo com um traço que eu considero até bem simples. Logo o artista consegue fazer várias caras e bocas que conseguem ficar bem expressivas em vários momentos, seja nos combates aéreos ou durante uns papos do cotidiano. Inclusive, esse traço era algo muito usado em alguns animes da época também, principalmente os do Leiji Matsumoto, como o filme do Harlock e até mesmo o OVA do The Cockpit. Os capítulos também não são tão pequenos ou nem tão grandes, eles se encolhem por volta das 20 ou 30 páginas, mas o ritmo do mangá pode ser bem variado, do tipo
caramba, eu não tenho tempo pra passar lendo isso. Às vezes você começa o capítulo, passa o tempo e você fica tipo, já acabou? E o ritmo acaba ajudando mais ainda, principalmente se você for muito fã do gênero. Porém, eu não recomendo muitas vezes entrar em modo maratona, principalmente no início, pois pode acabar virando algo extremamente maçante, como ele é um negócio muito mais episódico. Como eu acabei fazendo quando eu comecei a reler os primeiros capítulos. E isso de ficar maçante é porque tem muitos, mas muitos diálogos. E às vezes são poucos momentos a qual a gente tem aquele respiro para se contemplar uma arte. E mesmo o mangá sendo muito episódico, como eu falei lá no início, tem algumas partes, ou praticamente toda a sua estrutura, ela segue uma ordem cronológica. Como nos dias de hoje, eu noto que o pessoal ama fazer muito essa listinha de em episódios essenciais, pra ficar se pulando filler. A Área 88 não é uma obra que eu recomendo fazer isso. Na verdade, eu não acho bom fazer isso em nenhuma obra, pois mesmo as coisas mais episódicas acabam tendo um desenvolvimento de trama, de mundo, de personagens, e você vai ficar se conectando cada vez mais com a trama. Inclusive, se você pular algo daqui, é muito capaz de você se perder e ficar: ué, como que isso foi acontecer? Não tinha aparecido tal personagem anteriormente? Não tinha tal caça anteriormente? Como isso tá agora aí? Inclusive, mais pra frente, ele começa a ficar com um arco mais definido, se investe eventos isolados. E sabe o que é o mais interessante de tudo nesse mangá? Em certo ponto, ele praticamente começa a prever debates de 2020 em diante, principalmente envolvendo guerra moderna. Conforme a história vai escalando, a Área 88 deixa só de ser confronto entre ases ou mercenários. As coisas começam a, entre aspas, sair de controle. Vai aparecendo algumas tecnologias experimentais. Aeronaves ocidentais começam a entrar no conflito e surge até mesmo um porta-aviões terrestre, que eles chamam de Ground Carrier ou Land Carrier, que inclusive também aparece no jogo de fliperamas. Mas o mais assustador é o que ele está utilizando, são os drones. Eles modificaram caças como F-18 Hornet para operarem sem piloto. E é aqui que o mangá começa a entrar muito nessas discussões saídas nos dias de hoje, da guerra da Ucrânia e da ascensão dos drones modernos. A discussão tanto do lado dos vilões quanto a dos mocinhos é mais ou menos a mesma que a gente vê nos dias de hoje. Vale mais a pena arriscar a vida de um piloto experiente ou simplesmente mandar uma máquina? E o mais interessante é que a Área 88 não está tratando isso como olha que tecnologia legal. O próprio mangá cria contrapontos o tempo inteiro. Os personagens falam como humanos conseguem improvisar, tomar decisões inesperadas, agir por instinto e reagir emocionalmente em situações extremas. Enquanto isso, as máquinas são frias, descartáveis e baratas. Só quem vê o argumento mais pesado. Perder um piloto significa perder anos de treinamento, experiência em um ser humano inteiro. Perder um drone significa só perder apenas uma máquina. E aí é uma coisa que a 88 já tá tocando praticamente em coisas que a gente também vê nos dias de hoje, que é a desumanização da guerra. Porque no momento em que as vidas humanas começam a ser substituídas por máquinas descartáveis, a guerra deixa de ser apenas um confronto entre pessoas e começa a virar uma disputa de produção, custo e desgaste econômico. E o mais impressionante é perceber que esse debate parece escrito em 2026, mas o mangá é praticamente lá dos anos 80. E mais um tema também que a Área 88 é abordado praticamente em todo o mangá. Além disso, da questão dos drones e sobre a guerra ser cruel, é sobre dinheiro. Como muitas vezes a índole de uma pessoa acaba usando dinheiro para algum motivo, seja benéfico ou maligno. E dinheiro é um negócio meio moralidade cinza. Já que a mesma grana que a pessoa pode estar usando para estar ajudando alguém, a outra pode estar usando o dinheiro simplesmente para causar um conflito por aí. Então ele praticamente, como vocês puderam notar, ele tem 3 temas principais. Saindo desse papo sobre a história do mangá, eu vou tocar um pouco no papo da tradução da obra. Como falei, foram apenas 60 capítulos de 170 que receberam a tradução. Pelo que eu acabei notando, a tradução que está na internet é oficial, mas não se tem um motivo específico para essa parada total. O que encontrei é que eles planejavam trazer a obra por completo. De início, no mangá era publicado nos Estados Unidos pela Viz Media e pela Eclipse Comics. Porém, a partir da edição 37, a Viz assumiu completamente
e fez algumas mudanças, desde o preço, período de publicação e também nas capas. Eles dizem que foi por causa da quantidade de vendas dos mangás prometidas pela Eclipse. Porém, quando chegou na edição 45, eles cancelaram sem dar motivos. Mas um tempo depois, ela voltou a ser publicada em outra revista chamada de Animérica, até que novamente ela parou de ser lançada lá. Aliás, de curiosidade é que Área 88 foi um dos primeiros mangás a serem publicados e lançados nos Estados Unidos. Em uma das edições, eu me deparei com uma página que diz que eles já estavam enfrentando problemas. Eles não conseguiam dar muito foco para o mangá e estavam torcendo para que no futuro eles conseguissem continuar com ela. E isso entra muito com o que conversei ali em cima também sobre o que relatam por aí. Eu acho engraçado que esse mangá, pelo visto, nunca chegou a sair aqui no Brasil em nenhum momento. Principalmente pela força que o Japão já tinha aqui na Terras Tupiniquins. Principalmente nos anos 80, com a série de Tokusatsu e alguns animes exibidos lá na extinta Rede Manchete, ou até mesmo coisas que foram exibidas aqui também do Japão anteriormente, mesmo que tivessem sido às vezes importadas lá dos Estados Unidos. Porém, eu acho que também acabaria ou se tornando um clássico cult, ou algo que também passaria totalmente despercebido como é nos dias de hoje, já que coisas de avião não era um negócio que todo mundo ali falaria. Poderia acabar ficando muito igual aconteceu com a própria Chosenkan Yamato, Harlock. Teriam assim seus entusiastas, mas eles ficariam mais ou menos ali naquelas panelinhas. Aliás, agora finalmente vamos entrar nessa parte. Vocês notaram que muita coisa do mangá acabou servindo de base para os jogos da franquia Ace Combat, né? Desde a ideia dos pilotos mercenários lutando contra algum tipo de golpe de estado, como é o caso dos 2 primeiros jogos da série Ace Combat, o uso de grana por inimigos destruídos para se conseguir outros armamentos e até mesmo aeronaves. E até mesmo a questão de nós confrontarmos asas inimigos em certos jogos, como o próprio Ace Combat Zero e o de 3DS, o Ace Combat Cross Rumble, ou Assault Horizon Legacy, a qual usam estratégias de combates aéreos totalmente diferentes. Porém, Ace Combat utiliza isso muito mais com uma base de, em vez de, não vou copiar, é mais uma leve inspiração em si. Já que a Área 88 tem muito mais essa questão de você pode perder seu amigo da noite pro dia. E até mesmo a ideia dos ases terem pinturas exclusivas nos jogos é algo que também começou a aparecer aqui primeiro em Área 88. Normalmente sempre começamos com aquela pintura padrão de aeronave produzida em massa, só que conforme o tempo vai passando e pegamos a aeronave da capa, ela já tem uma pintura própria. Até mesmo os apelidos que os pilotos recebem nos jogos, como Ribbon, The Demon Lord of the Round Table, vem muito do Shin acabar recebendo. Infelizmente eu não vi isso no mangá, o apelido de Flaming Unicorn, ou Unicórnio Flamejante devido ao seu emblema. Ele até mesmo, essa questão de símbolo de aeronave de aço que a gente consegue depois de um tempo também, dá pra dizer que pode ter começado em Área 88, muito com o F5 e do Shin, mesmo durando quase nada, ou até mesmo o F14 do Mickey, que às vezes aparece, às vezes some, e até mesmo o enredo do próprio Ace Combat 7 tem algumas semelhanças com o do Área 88. Ambos os pilotos acabam sendo jogados em uma situação que eles nunca pediram, e acabam caindo em uma unidade de, entre aspas, descartáveis, mas acabam formando laços de camaradagem entre eles. Porém, enquanto esse set, a maioria do pessoal do Spare nos quer ver mortos, principalmente o Awex, que ele fica toda hora, se você morrer, e daí? Na 88, todo mundo ali, pelo menos, quer que você saia vivo, não tem essa de comandante querendo se pagar de, nossa, vocês são descartáveis. Tem também um pouco disso na própria construção do Spare, se vocês forem lembrar. De início, meio que o pessoal fica meio desconfiado de você, ou alguns querem ver teu avião quebrando e coisa assim, mas depois meio que vira todo mundo de, meu irmão, a gente precisa sobreviver nessa situação. Outra grande diferença de Área 88 para esse Combat é que esse Combat nós viajamos mais para lugares diferentes. Normalmente ficamos em toda uma nação, ou até mesmo cumprimos missões em outras nações, ou até mesmo viajamos para um continente inteiro, como é o caso do Ace Combat 2 e do Ace Combat 3, já que às vezes aquele local todo está em guerra. Já a 88 é algo muito mais local, começando ali sempre no deserto, onde ficam as outras áreas, e depois a gente vai vendo que eles vão colocando outras localizações.
Já na parte civil a gente vê um pouquinho mais dessa viagem através do mundo. Saindo disso tudo, a Área 88 provavelmente acabou sendo um dos mangás mais influentes e conhecidos no ramo dos combates aéreos. Além de ter influenciado bastante a franquia Ace Combat, ela serviu de base para os tons do mangá Kurenai, onde vemos a protagonista muito nessa questão de situação que eu não queria estar, e até mesmo no jogo da Capcom, que por aqui saiu com o nome de UN Squadron, que muitas pessoas conhecem, mas nem sabem que é, entre aspas, inspirado no mangá. Claro que no jogo ele tem elementos mais na pegada de navinha, com chefes gigantes, tanques gigantes e coisas mais absurdas, enquanto a Área 88 tenta ser um pouco mais pé no chão. Infelizmente, a Área 88, por mais que ele tenha sido influente, ele cai muito naquela questão de notinha de rodapé do pessoal por aqui no Brasil e também na gringa. Muitos sabem sobre a obra apenas pelo nome ou de maneira muito superficial, seja por crossovers, o F20 do Shin aparecendo aqui ou ali, mas nunca foram tão a fundo atrás dela para saber o que é. E o pior, eu percebo que ele é mais uma daquelas obras com fandom pequeno que o pessoal se recusa a traduzir qualquer coisa com a desculpa de compre pra dar suporte, não é difícil. E já que tô aqui nesse assunto, eu posso até dizer que a maneira que eu conheci a 88 foi desses jeitos meio malucos. Originalmente eu jogava o UN Squad achando que era apenas um jogo de nave maneiro. Até que depois de um tempo eu descobri que os nomes japoneses do jogo era Área 88, assim como sua continuação se chamava, continuação entre aspas, né? Era o Carrier Air Wing. Se não estou mal lembrado, foi nesse período que no Ace Combat Infinity teve um evento onde era possível se obter as aeronaves do anime dos anos 2000, junto do F20 do Shin. E foi aí que assisti alguns episódios do anime e fui atrás de conhecer mais. Eu lembro que um tempo depois eu consegui finalmente assistir o OVA dos anos 80, que foi um pouco chato de eu encontrar. Mas então eu acabei encontrando um pequeno grupo do Facebook que tinha um pessoal falando sobre a obra. Não eram tantas pessoas assim, era um papo um dia e outro na morte. Então eu perguntei se alguém tinha os mangás em inglês escaneados e se podia disponibilizar. Até que uma pessoa veio com aquele papo de vai comprar, não é tão difícil assim de achar, vai apoiar o criador. Aí adivinha? Só fui encontrar partes do mangá traduzida anos depois, ali por volta de 2019, 2020. E anos depois, finalmente agora quando eu fui fazer esse vídeo, que eu encontrei os 60 capítulos e eu vi que parece que tem um pessoal querendo encontrar. Tá, e o que tem com o que você falou ali em cima também? Era algo que eu andei notando recentemente, onde não só o pessoal de Área 88, mas muitas fandoms de animes ou obras antigas simplesmente não tem vontade de querer traduzir ou de ir atrás de outras coisas relacionadas. É como falei, por exemplo, lá no meu vídeo da Mahoroba, onde boa parte do pessoal que curtia Mato, principalmente no Brasil, quase só fica nos animes do Leiji Matsumoto, que tem o estilo mais ópera espacial e ignoram totalmente os mangás que não têm relação com Yamato. Até mesmo na gringa isso acontece. O que eu noto também é que muitos das fansubs procuram mais as coisas que são populares para se traduzir ou que já tiveram tradução anterior. São poucas que infelizmente vão atrás dessas coisas diferentonas, como por exemplo a própria Sora Ryu, que fez a tradução de algumas coisas do Ace Combat 3 que eu comentei aqui no canal, ou da Fuck You, que vão atrás de pegar essas obras de nicho de mangás como o próprio Getter Robô e traduzir aqui pra galera. Sabe o que eu percebo que é o pior de tudo? Esse comportamento todo é algo mais da gringa do que o pessoal por aqui. Lá nesses grupos de obras antigas, o pessoal é muito mais protecionista e até mesmo anti-preservação comparado com aqui. Gundam só de uns anos pra cá, por exemplo, que eu posso citar que os mangás e livros obscuros começaram a ganhar a tradução. Inclusive, até mesmo Gundam Thunderbolt, eu já vi o caso dele ser traduzido para português brasileiro, depois de uma tradutora ter literalmente tiltado com o pessoal se negando a publicar o mangá na internet com umas desculpas meio esfarrapadas. Porém, infelizmente, Macross e Área 88 não são coisas que recebem a devida atenção. Até mesmo procurando em sites de torrent não tem nenhum sinal de tradução ou de scan de Área 88.
Máximo esse link do Google Drive que eu deixei aqui, que foi um negócio muito obscuro, e eu vou deixar aqui pelo menos algum tipo de backup, caso o cara um dia decida excluir. Porém, eu notei que de pouco em pouco nesses últimos anos as coisas estão mudando, já que foi também nesse período, como eu falei anteriormente, que eu acabei encontrando o resumo completo do mangá e dos capítulos sem tradução. E o caso do mangá e de outras obras serem muito jogadas também como notinha de rodapé é algo que é bem comum do Brasil. E eu percebo muito pelo pessoal que comenta aqui. Obras de aeronaves não são muitas vezes tratadas com mais... Olha, que coisa bacana, vamos dar uma chance. Sempre ficam com aquele negócio de ignorado ou tratado como é só mais um joguinho, só mais uma obrinha. Então eles acabam fazendo muito disso de você sabia disso? E como muita gente opera no só falo que dá clique ou o algoritmo tá mandando clicar, eles ignoram ainda mais esse tipo de coisa. Claro, né, que se não tiver alguma grande empresa aí por trás, os caras não vão querer apoiar e espalhar por aí, né? E não é só Área 88, mas Ace Combat, por exemplo, quase nunca o pessoal fala tanto da série. Ou outros jogos de avião também são tratados como só um joguinho de avião genérico. E o pior é que Área 88 é uma obra que conversa muito com esse pessoal que procura por algo mais profundo, principalmente de obras de aeronaves ou obras de guerra. O meu plano aqui era falar mais do mangá e sim, tentar apresentar a obra para depois falar melhor do OVA e do anime mais pra frente. Mas queria tentar aproveitar esse gancho aqui. Cara, nos dias de hoje a gente não tem mais animes dedicados a combates aéreos, viu? Por mais que esteja para sair um novo anime de Macross, e Macross é uma franquia que além de ser conhecida pelas músicas, também é por seus combates aéreos, eu não vejo um retorno da franquia Área 88 aí por um tempo. Talvez com esse retorno aí de obras mais consagradas, reaparecendo como um Pat Labor retornando, acho que é capaz sim de uma hora a gente ter algo. A Área 88 talvez nunca tenha virado aquele fenômeno cultural igual acontece com Gundam, Macross e outras obras. Mas mesmo tratando como uma simples notinha de rodapé, como o povo adora fazer por aqui, já que tem muito vídeo por aí que os caras ficam "Você sabia disso?", mas você fica "E daí?". Eu acho que ele acabou influenciando uma geração inteira de obras de combates aéreos. E talvez o mais impressionante seja perceber como o mangá dos anos 80 ainda consegue conversar tão bem com debates modernos sobre guerra, tecnologia e desumanização. Eu poderia também ficar muito mais tempo aqui falando sobre o mangá e tal, mas eu acho que o vídeo praticamente ficou bem longo e acabaria muito mudando de outros assuntos do vídeo. Então eu tô planejando, talvez mais pra frente eu faça uma parte 2 e uma parte 3. Uma parte 2 focada apenas aí no OVA e uma parte 3 focada apenas no anime de 12 episódios. Então, muita coisa aqui que vocês vão sentir que tá meio assunto em branco, vão ser coisas que eu vou talvez trazendo mais lá pra frente, porque senão ia ficar muito engordurado esse vídeo. Mas se vocês tiverem afim aí de ver, vocês já ouviram falar, comenta aí embaixo também se vocês topam uma parte 2 e uma parte 3. E agora eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham curtido esse vídeo aqui, uma coisa que foi bem diferente até agora, que eu já fiz aqui pro canal principal. E se vocês estão curtindo aí, deixa nos comentários aí se vocês já conheceram a 88 e eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo. Fui!